Oi pessoal, a gente vai continuar melhor dizendo, a aula de tecido conjuntivo. A aula anterior a professora Vanessa falou de células do tecido conjuntivo. Então esse tecido conjuntivo é um arranjo de células e matriz extracelular. Vocês viram anteriormente as células, né, os fibroblastos, que são as células principais, mastócitos, macrófagos, plasmócitos e leucócitos. Nós vamos falar da matriz extracelular, que tem uma matriz fibrilar e uma substância fundamental ou substância fundamental amorfa existente nesse tecido conjuntivo. Aqui, essa figura mostra bem a diferença entre o epitélio e o conjuntivo. Aqui você tem o epitélio com as suas células bem justapostas, o epitélio é avascular, isso aqui é um epitélio pavimentoso estratificado, tem pouquíssima matriz extracelular, tá? Vocês viram que o epitélio tem de matriz é a lâmina basal, nem dá para ver no HE. E se você for para o tecido conjuntivo, vocês vão ver que as células já não são tão justapostas. Aqui tem uma célula, tem uma separação, aqui tem outra célula. E se você for aqui para baixo, principalmente, você vai ver células umas bem longe das outras e um material fibrilar. Isso aqui é colágeno, esse material vermelho que vocês estão vendo, ou acidófilo, ou eosinófilo que vocês estão vendo, isso é fibra colágeno, tá? E as células bem longe uma das outras. Então, o tecido conjuntivo é um arranjo de células e da matriz extracelular, tá? E o tecido conjuntivo é ricamente vascularizado, vocês estão vendo o vaso sanguíneo aqui, ele vai nutrir o epitélio, que é avascular, vocês já aprenderam isso. Então hoje eu vou falar da matriz extracelular, que tem um componente fibrilar e a substância fundamental. Vão ser 3 aulas sobre isso, 3 videoaulas sobre isso, tá? Ver se eu estou dando certo, estou. A matriz extracelular, gente, é uma rede estrutural complexa e intrincada, né, que circunda e sustenta as células do tecido conjuntivo. Tá? É uma rede tridimensional. Vocês podem acrescentar isso. Qual é a vantagem, ou seja, qual a função da mesma? Ela vai dar suporte mecânico, um tecido de preenchimento, ou seja, todo espaço vazio que tiver entre as células, você vai ter matriz extracelular, ok? Ela vai dar suporte estrutural também e vai dar força de tensão, força têncil, para resistir a pressões e assim por diante. Mas, além de ter um comportamento mecânico, uma função mecânica, ela vai influenciar ou regular o comportamento da célula. Então as células vão se aderir à matriz, os fibroblastos, por exemplo, vão se aderir a alguma proteína da matriz, colágeno, fibronectina, vocês vão ver mais para frente, e essas células interagem com a matriz através de receptores na membrana, vocês vão ver isso também, que são as integrinas, e vão migrar, vão andar por sobre essa matriz, ou dentro da matriz, vão se dividir, proliferar, vão mudar de forma, às vezes tem uma forma fusiforme, fica uma forma mais arredondada e assim por dentro, ou vão exercer alguma diferente função. Então, aqui a gente sabe que a matriz extracelular, além de dar sustentação mecânica ao tecido, ela influencia o comportamento celular. Hoje em dia, ou regula. Hoje em dia, modernamente, se usa mais o termo influencia o comportamento celular. Isso é coisa de cientista, né? Mania de cientista, ok? E ela é adaptada às necessidades funcionais dessa matriz, de cada tecido. Então aqui vocês estão vendo um tecido ósseo que é uma matriz extracelular que se mineralizou para participar do sistema locomotor, para a gente se mover. Vocês vão ver isso na aula do tecido ósseo. Ela pode formar lâminas, no caso aqui é rim, isso é o glomérulo renal, que vão agir na filtração, tá, de sangue desse glomérulo. E ela pode formar também essa especialização, que é um tipo de um cordão que fica entre o músculo e o osso. Para ligar músculo no osso são os tendões. Aqui vocês estão vendo um tendão rompido, ok? Então ela se adapta às necessidades funcionais de cada tecido. Que células produzem a matriz extracelular? Fibroblasto, fibroblasto e fibroblasto. O quê? Aqui tem fibroblasto, condroblasto e osteoblasto. Ok, gente, só que o principal célula é o fibroblasto. Vocês estão vendo aqui? Condroblasto é um fibroblasto modificado. Osteoblasto é um fibroblasto modificado. Então, quem secreta a matriz é o fibroblasto.
O condroblasto é um fibroblasto que sofreu indução e virou condroblasto e vai fazer cartilagem. Isso aqui é cartilagem. Vocês vão ver isso na aula de cartilagem. O osteoblasto sofreu uma outra indução por um fator de transcrição, que nós vamos ver na aula de osso, e ele passa a fazer uma matriz mineralizada. Mas eles vieram basicamente da linhagem do fibroblasto. E aqui vocês estão vendo o nosso cara, o fibroblasto. Tá? Núcleo redondo, cromatina transparente, e um citoplasma pronunciado aqui, rico em organelas secretoras. E o que eu acho incrível, pessoal, é que com toda a ênfase que eu estou dando para fibroblasto, tem gente que chega na hora da prova, você pergunta que célula que secreta a matriz, o cara diz que é macrófago, ou diz que não sabe, e isso é complicado. Então vamos ver se vocês acertam esse ano. Tá? Quem secreta a matriz é o fibroblasto. As proteínas, as moléculas da matriz são os fibroblastos, ok? E como é composta essa matriz? Tem uma parte de fibras, essa matriz fibrilar, fibra colágena. Colágeno é importantíssimo, é uma das moléculas mais fundamentais do corpo humano. Fibras reticulares, que é colágeno, só que é colágeno tipo 3. Então é reticular porque forma uma rede, mas é colágeno também. E as fibras elásticas, aí não é colágeno, vem uma proteína chamada elastina. Tá? E a substância fundamental, que antigamente era chamada de substância fundamental amorfa e assim por diante, que tem glicoproteínas adesivas ou multiadesivas, glicosaminoglicanos e proteoglicanos. São açúcares e proteínas com grandes grupos de açúcares, são açúcares especiais, nós vamos ver mais para frente, que tem uma capacidade de absorver água muito grande. Então a substância fundamental, quando você olhar no corte, ela vai ter um aspecto claro. Por quê? Porque ela tem fluido, ela tem muito líquido. Então isso é uma coisa que te indica a substância fundamental. Enquanto que no fibra colágena você vê em vermelho, eosinófilo no corte, a presença de glicosamino, glicano e proteoglicano indica por áreas claras, tá? Mostrando que você tem uma retenção de líquido ali. É óbvio que para você identificar se é glicosamino, glicano, se é proteoglicano, você teria que fazer reações especiais, tá bom? Aqui tem um diagrama do Dessel, mostrando o epitélio favorito do biologista celular, né? A célula colunar alta aqui, epitélio de tipo de intestino delgado, né? Cilíndrico simples. Em amarelo aqui uma lâmina basal, isso não deixa de ter uma matriz extracelular. Gente, a lâmina basal é a matriz extracelular que fica entre o epitélio e o conjuntivo, tá? Vamos definir isso desde já, nós vamos definir isso mais para frente. Em vermelho aqui você tem fibra colágena, ok? Em verde aqui, ó, fibra elástica, as outras fibras. Não que você vai ter tudo isso ao mesmo tempo, mas você pode ter. Tá? E você tem também, nessa região, entre essas fibras, glicosaminoglicanas, proteoglicanas e glicoproteínas. Isso, em geral, dá aquele aspecto claro da substância fundamental. Porque essas moléculas, principalmente as proteoglicanas, retêm muita água. Bom? Então, as fibras do tecido conjuntivo, elas são proteínas que se polimerizam e formam estruturas longas. Por isso que são as fibras. São fibras colágenas, de colágeno, reticulares, tem esse nome consagrado porque forma uma rede. Mas é colágeno 3, é um tipo de colágeno. Aqui as fibras colágeno, a gente tem 28 tipos. Nós vamos querer que vocês saibam uns 4 ou 5 aqui, não se apavorem, tá? E fibras elásticas são as fibras de elastina. Então está resolvido. Quais são as fibras do tecido conjuntivo? Isso é uma outra pergunta que cai em prova e gente erra. É colágena, elástica e reticular. Pô. Ok? Vamos ver se vocês acertam esse ano. Então aqui as fibras colágenas na matriz fibrilar. E esses são os 1, 2, 3, 4, 5 colágenos que vocês têm que saber, gente. São 28. Tá bom, né? Colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano, 30% do total. Tem 28 tipos, se é que já não foi descoberto um agora há pouco, eu não sei, tá? Mas esses 5 são os que vocês têm que saber. O tipo 1, olha lá, ó, tem só na derme, no tendão, no osso, na dentina. Pouco importante, né? Quem que produz? Fibroblasto, osteoblasto, que é um fibroblasto, odontoblasto. Odontoblasto já é uma célula, não é exatamente um fibroblasto, mas secreta colágeno. E aqui a função resiste à tensão, aqui a função.
O colágeno 2 vai aparecer na cartilagem, que é produzido secretado pelo condroblasto, resistir à pressão. Vocês vão ver isso na aula de cartilagem. O colágeno 3, que é o da fibra reticular, você vai ver em músculo liso, mas principalmente nos órgãos hemocitopoéticos. Quem produz são as células reticulares, células musculares lisas também. Resistir à tensão e tem elasticidade. Colágeno 4, enquanto esse colágeno 1, 2 e 3 formam fibrilas, o colágeno 4 forma uma rede. Ok? Um colágeno que se dispõe como se fosse uma rede. Esse colágeno 4 aqui é o das lâminas basais. Lembra a lâmina basal que fica entre o epitélio e o conjuntivo? Ela tem um colágeno, que é o colágeno 4. Ah, a lâmina basal não tem colágeno 1? Não. Pode ter um pouquinho, mas não tem. Tá? Pode eventualmente ter um pequeno fragmento uma pequena porção de colágeno 1 ou 2, mas isso é muito pouco e é ocasional. O que ela tem mesmo é colágeno 4. Até porque, sendo uma rede, ela pode aprisionar substâncias, mas a lâmina basal tem colágeno 4. Vai ter na célula epitelial e em outras células que fazem interface com o conjuntivo, célula endotelial, célula muscular, e vai dar suporte, unindo esses tecidos, vai servir como filtração no rim, barreira, por exemplo. E o colágeno 7, que vai estar na membrana basal. Aqui tem um conceito que o histologista gosta, que a lâmina basal é uma coisa e que a membrana basal é um pouquinho maior que a lâmina basal. E que para você ter membrana basal, você tem que ter a lâmina basal, que tem colágeno 4, laminina, que é uma outra proteína, e você tem que ter colágeno 7, que são as fibrilas de ancoragem, tá? Também produzida pelo fibroblasto. Aumenta a resistência e contato entre epitélio e conjuntivo. Em termos de prova, gente, se você falar lâmina basal e membrana basal, eu não crio problemas, ok? Isso é muita nomenclatura para vocês nesse momento. Mas quem lembrar que a membrana basal é a lâmina basal mais colágeno 7, ganha 11 de nota. Quem fizer como sinônimo ganha 10, vai? Tá bom? Qual é a estrutura molecular do colágeno? O que nós estamos vendo aqui? Escrevi um monte de coisa aqui, mas vamos olhar essa molécula aqui. Tem uma glicina aqui, tá? E segue XY. Estão vendo aqui? Ó, um X e um Y. Depois eu digo o que é esse X e esse Y. Uma outra glicina aqui, uma outra aqui, e X e Y para cá. Uma outra glicina X e Y, Y e X aqui, uma outra glicina X e Y, ou seja, o que você tem se repetindo é glicina XY. Então, como é que eu posso escrever a fórmula dessa molécula? Glicina XY vezes N. Ok? O X é prolina e o Y é hidroxiprolina. Tá? O X é prolina e o Y é a hidroxiprolina ou a forma hidroxilada da prolina. Então, você vai ter, no colágeno 1, por exemplo, você vai ter 3 cadeias alfa, são sempre 3 cadeias alfa, 2 alfa 1 e uma cadeia alfa 2, formando uma tríplice hélice, tá? Então aqui, ó, glicina, X prolina e Y hidroxiprolina. Tudo bem, gente? Ok? E aqui um slide mais fácil da aula, né? Esse aqui eu posso pedir na prova para vocês, né? É o slide da biossíntese do colágeno, que eu vou tentar resumir aqui. Então, primeira coisa que acontece no retículo endoplasmático é sintetizado um pré-pró-colágeno, tá? Uma cadeia aqui, uma cadeia alfa, uma outra cadeia, as cadeias estão soltas aqui. Uma outra cadeia aqui, tá? Primeira coisa que tem que acontecer para o colágeno poder sair da célula e assim por diante, tem que haver hidroxilação de lisina e prolina, tá? Por lisina e prolina hidroxilase. Então vocês estão vendo aqui o OH ó, do hidroxila. Elas começam a hidroxilar, tá? Existe também uma glicosilação da lisina, isso tudo no retículo, tá, pessoal? Ou seja, existe adição de açúcar na lisina, mas o mais importante aqui é a hidroxilação da lisina e da prolina. Isso aqui depende de vitamina C, tá?
Por isso quem tem deficiência de vitamina C pode ter hemorragia, problema vascular, porque tem o colágeno mal formado e assim por diante, tá? É o caso daquela doença que os marinheiros podem ter, que é o escorbuto. Mas vocês estão vendo aqui que num dado momento essas cadeias que estavam separadas, elas se unem, formando uma tripla hélice. Eram 3 cadeias que estavam soltas, isso tudo está acontecendo no retículo endoplasmático, elas se unem formando uma tripla hélice. Como é que elas sabem se orientar para formar essa hélice bem bonitinha, com esse paralelismo, assim e assim por diante? Ela tem nas porções terminais, no amino e no carboxilo terminal, umas zonas chamadas zonas de registro ou peptídeos de registro. Por que peptídeos? São poucos aminoácidos que vai um alinhar a cadeia alfa 1 com a outra cadeia alfa 1, com a cadeia alfa 2 e assim por diante. Então você tem o alinhamento na região C e N terminal pelos peptídeos de registro, tá bom? Então aí você tem uma tripla hélice alinhada por esses peptídeos de registro que estão em preto aqui. Isso aqui é o procolágeno, que passa a ser solúvel e ele pode andar na célula, senão ele fica insolúvel, aí não consegue andar no citoplasma, né? Aí ele é liberado do retículo, vai para o Golgi através de vesículas de transporte, vocês sabem isso, tem microtúbulo envolvido nessa passagem também, e do Golgi ele vai ser exportado por microtúbulos até o compartimento extracelular. Na região extracelular, há uma clivagem, não precisamos mais, a tripla hélice já está formada, não preciso mais dos peptídeos de registro. Então, eu vou clivar, vou usar uma enzima que antigamente ela era chamada procolágeno peptidase, ela tem um outro nome hoje, só para atrapalhar vocês, e esses peptídeos são clivados, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo que ele foi cortado aqui, ó? Então, cortou aqui. E esses, quando você tem a remoção dos peptídeos de registro, você tem a formação do tropocolágeno, isso é no compartimento extracelular. E aí você vai ter a polimerização da fibrila, tá? Você vai ter pontes entre os resíduos de hidroxiprolina através de uma enzima chamada lisil-oxidase. Você vai fazer a fibrila colágena. Tudo bem? Tá? Então isso ficou dito assim. Isso é um slide do livro do Junqueira. E aqui é o resumo do que eu falei antes. Primeiro, síntese das 3 cadeias no retículo, hidroxilação da proline-lisina também no retículo, glicosilação das cadeias, a formação do procolágeno, que é formado pelas 3 cadeias em hélice, alinhadas pelos peptídeos de registro, nas extremidades das cadeias. Tá? Transporte do procolágeno para o Golgi, seguido de liberação por transporte vesicular. Transporte de moléculas dentro da célula, entre o retículo e o Golgi, e do Golgi para fora da célula, por transporte vesicular. No meio extracelular, esse procolágeno tem os peptídeos de registro clivados por uma enzima que antigamente era chamada procolágeno peptidase, e o nome atual dela para complicar a vida um pouco de vocês, é a DANTS 2. Essa DANTS é um tipo de metaloproteinase, é uma enzima que tem um sítio ativo que tem metal, que tem zinco, mas isso é um detalhe, a gente vai deixar para depois. Mas só para vocês saberem que essa procolágeno peptidase, na verdade, se chama ADAMTS, ou ADANTS, tá? Aí você tem a formação do tropocolágeno. E aí você tem ligação covalentes entre as fibrilas de tropocolágeno, catalisadas pela enzima lisil-oxidase. Isso aqui que eu li é aquilo que eu expliquei no slide anterior. Fiz um resumo aqui, tá bom? Essa é a parte difícil da aula, tá? Mas tá uma descrição, acho que adequada aqui para vocês. Então aqui você tem a fibrila, o feixe, a fibra, melhor dizendo, e o feixe. Então você tem aqui a fibrila colágena, que tem uma região, na hora que você tem a formação das moléculas, o alinhamento dessas moléculas deixam lacunas, que vai dar uma periodicidade entre
Na fibrila você vê zonas claras, zonas escuras, zonas claras, zonas escuras. Essa periodicidade é da ordem de 64 nanômetros e essa é a fibrila colágena. Essa fibrila vai se alinhar formando fibras, tá? Múltiplas fibrilas vão formar fibras e múltiplas fibras vão formar feixes de fibra colágena. É o que a gente vê no tecido conjuntivo, que corresponde àquelas áreas eosinófilas que a gente vê no tecido conjuntivo, na matriz extracelular. Em microscopia eletrônica de transmissão, aqui a gente está vendo o colágeno cortado longitudinalmente ao comprido, né? Isso não está muito certo falar, é corte longitudinal. E aqui o corte transversal da fibrila. Aqui você não vê muita coisa, você vê que está cortado transversal. Quando corta longitudinal, você está vendo um bandeamento, zona escura, zona clara, zona escura, zona clara e assim por diante. Ou, se quiser falar em linguagem de microscopia eletrônica, zona elétron densa, zona elétron transparente, tudo que é escuro em microscopia eletrônica eu chamo de elétron denso, tá? Aqui vê bem também, ó. Zona clara, zona escura, perdão, clara, escura, clara e aí vai. Então vocês estão vendo as bandas do colágeno aqui, da fibrila colágena em microscopia eletrônica de transmissão. E a formação dos feixes de colágeno, que tem uma renovação lenta, se degradam por uma enzima chamada colagenase. O colágeno muitas vezes ele é sintetizado a mais, ele é remodelado e elas são acidófilas ou eosinófilas, como vocês estão vendo aqui, ó. Então aqueles feixes de colágeno que eu mostrei no desenho vão ficar dessa cor. E vejam, ó, um fibroblasto aqui, um outro fibroblasto aqui, um outro fibroblasto. Veja quanto material extracelular, por isso que chama matriz extracelular. Aqui esse VS é vaso sanguíneo, tá? É um outro vaso sanguíneo também, e aqui os núcleos dos fibroblastos que vocês estão vendo nesse slide do livro do Junqueira. Vejam como as células estão separadas e essa separação é totalmente preenchida por matriz extracelular. Tá bom? Aqui os feixes de colágeno, aqui o epitélio de superfície, aqui os feixes de colágeno, aqui o tecido conjuntivo não tem tantos feixes, isso vai motivar uma classificação, que nós vamos ver mais para frente. Aqui o tecido tem mais feixes, vejam que aqui tem mais células, poucos feixes, você não vê tanta área vermelha, né? Aqui tem poucas células e mais feixes, aqui em detalhe, tá? Os feixes de colágeno, e aqui você observa, nesse tecido conjuntivo aqui, você está vendo que os feixes, eles estão, esse aqui está nesse sentido, esse aqui está nesse, esse aqui está nesse, esse está para cá, ou seja, não tem um arranjo. Esse tecido conjuntivo aqui tem um arranjo, tá? Ele está todo em paralelo aqui, empacotado em paralelo, esses feixes de conjuntivo e os fibroblastos aqui. Esse é o conjuntivo típico do tendão, gente, tá? Tem uma classificação, se a gente for classificar, eu posso até classificar agora com relação aos feixes. Esse tecido conjuntivo que não tem tanta fibra, tem mais célula, é tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo aqui, que tem fibra, mas elas não estão organizadas num sentido, é tecido conjuntivo denso, não modelado. Não tem uma modelagem particular. E esse aqui do tendão é tecido conjuntivo denso modelado. Depois eu vou mostrar essa classificação para vocês. Ok? Então a gente já viu o colágeno aqui, e aqui finalizamos a primeira parte da aula, tá, pessoal? Aí a gente vai seguir para ver as outras fibras, a classificação do tecido conjuntivo e assim por diante, ok?